Será que é possível comer lanche, comer hambúrguer, pizza, batata frita, o pão de queijo da padaria, o sonho da padaria e outras guloseimas maravilhosas e mesmo assim emagrecer? Essa é uma dúvida muito comum de quem está buscando uma vida mais saudável, de quem está buscando um resultado no emagrecimento e não sabe muito bem o que fazer em relação a isso. Será que tem que cortar? Será que não tem que cortar? Será que pode comer? Será que não pode comer? Então hoje eu quero falar um pouco sobre isso, sobre o consumo de lanches e os resultados no emagrecimento, qual a relação dessas duas coisas e se é que existe uma relação. Para quem não me conhece, eu sou a Gladys, nutricionista, e aqui no Nutrir Descomplicando eu falo de emagrecimento sob diversos ângulos para descomplicar isso e ajudar você a ter resultados, tá? Então, quem não gosta de um lanche, né? Eu, sinceramente, não conheço alguém que não goste. Eu adoro uma pizza, adoro um hambúrguer, adoro um lanche, né? Fritas também. E um dia eu ouvi alguém me falando, né? Nutri, eu acho que eu nunca vou conseguir emagrecer porque eu gosto muito de lanche. E eu chego a substituir o meu almoço por lanche e eu peço lanche muitas vezes na semana. Então eu acho que pra mim vai ser impossível, né? Porque eu gosto demais de lanche. E não tem nada de impossível nisso, não. É completamente possível, sim, ter resultados no emagrecimento comendo lanche. Eu vou contar hoje pra vocês como que isso acontece, por quê, de que jeito isso é possível, né? E eu acho que, assim, cada um de nós, tá? A gente cria uma relação especial, específica com cada tipo de alimentos, tá? Principalmente com essa comida, com os lanches, né? Com a pizza, com o hambúrguer, com, sei lá, as guloseimas, as coisas boas que a gente encontra na padaria, as coisas boas que a gente encontra no supermercado. Então, às vezes, vai ter um significado diferente para cada um de nós. Às vezes, comer um lanche, por exemplo, vai ter um significado de junção, de juntar pessoas, de comemorar, de aproveitar o momento, de curtir o fim de semana, ou até de poder aquisitivo. Então, quando sobra um dinheirinho a mais no mês, vamos comprar um lanche, vamos comer algo diferente. Isso é muito cultural, isso é histórico, isso é, sim, também saudável. Por que não? Por que comer lanche deveria ser algo ruim ou deve ser algo julgado, não pode? Por que a gente precisa interpretar dessa forma? Também é comida, também é uma forma de comida, tá? Então, uma dúvida muito comum é essa. Mas e se eu quiser emagrecer, eu posso comer lanche? E antes de eu entrar um pouco mais nisso, eu quero que você que está assistindo comente aqui. Se você gosta de lanche, qual é o seu lanche preferido? E me fala bem a verdade. O meu lanche preferido, eu chuto dizer que é hambúrguer. Eu adoro hambúrguer, adoro com muitos sabores diferentes, com aqueles queijos diferentes. Eu acho realmente muito saboroso, muito apetitoso o tal do hambúrguer. Prefiro hambúrguer do que pizza, tá? Então escrevam aí qual é o lanche preferido de vocês, tá? E a pergunta que não quer calar, mas Nutri, e se eu quiser emagrecer, eu posso comer lanche? Posso comer pizza? Posso comer hambúrguer? Posso comer fritas? Posso comer coisas boas? Vale pizza, sim! Gente, é lógico que pode. E vocês devem até estar um pouco em dúvida. Como assim que pode? Como assim que pode comer lanche? Mas se eu comer lanche, eu não vou engordar? Mas eu tô comendo lanche, eu tô ganhando peso. Como que eu faço? Eu acho que essa Nutri não tá falando coisa com coisa. Gente, presta atenção, tá? Em primeiro lugar, eu quero que vocês entendam, tá? Que às vezes a gente busca uma ajuda, né? Uma ajuda profissional e acaba saindo dessa ajuda com a questão do proibido, tá? Então a pergunta, quando a gente se pergunta, mas pode comer o lanche se eu quiser emagrecer? E a minha resposta é, lógico que pode. É porque, em primeiro lugar, ninguém tem o poder e o direito de proibir você de comer alguma coisa. Ponto final.
Ah, mas o nutricionista? Não, o nutricionista, o médico, o profissional da saúde, tem a obrigação, né, e o dever de orientar você em relação àquilo que você está comendo, como que aquilo vai impactar na sua saúde, como que aquilo, que resultados aquilo vai te trazer, se naquele momento da sua vida, aquilo que você está comendo está sendo bacana ou não para a sua saúde, e aí sim você vai escolher se você vai seguir essa orientação ou não, se você vai se dedicar nisso ou não, se você vai considerar isso ou não. Mas de você ser proibido, nós não temos esse poder, esse direito, porque você tem livre-arbítrio, você pode decidir sobre as suas escolhas. E aqui entra um ponto importante dentro do meu trabalho. É trazer essa consciência e esse reconhecimento desse poder de escolher, tá? Para conseguir no dia a dia continuar comendo todas as coisas que você gosta, que te fazem bem emocionalmente, fisicamente, financeiramente, e que são importantes para que você se mantenha bem, né, um bem-estar físico e emocional, mas que também vá trazer, ajustando isso para que você também vá conquistar a saúde e os resultados que você está buscando. Então, presta bem atenção nisso, tá? De não ficar preso nessa coisa do proibido, porque ninguém tem o poder de fazer isso, você é livre para escolher, né? Então, assim, ó, uma vez eu ouvi um paciente me dizendo assim, ó, marquei contigo porque eu ouvi que tu deixa comer de tudo. Olha a palavra, tu deixa. Olha o poder que muitas vezes é colocado na mão do profissional que tá do outro lado da cadeira, né? Sentado ali para orientar. A gente não tem que proibir nada, a gente não deve fazer isso. A gente deve orientar e ajudar nesse engajamento. Mas o deixar ou não deixar, não podemos. Mas isso também gera um problema que daqui a pouco eu vou contar para vocês qual é, tá? Agora, sobre os lanches, o que é importante saber? Os lanches, o hambúrguer, a pizza, a batata frita, a polenta frita, os anéis de cebola, empanados, todos esses lanchinhos, todas essas coisas boas que a gente chama, né? Elas são calóricas, assim como uma fruta também tem caloria, um iogurte também tem caloria, sim, mas são densidades calóricas diferentes, tá? Quando a gente vai falar em emagrecimento, a gente vai precisar de alguma forma fazer com que haja uma redução de calorias totais da nossa alimentação. Faz sentido isso para vocês? Vocês já ouviram falar sobre isso? Entendem um pouco o que é isso? Se sim, comenta aqui para mim, tá? Então, a gente vai precisar reduzir um pouco das nossas calorias totais, do nosso consumo de calorias totais, para que haja emagrecimento. Entendido isso, agora a gente vai pro lanche. Uma forma de conseguir emagrecer, de conseguir ter resultados no emagrecimento, sem precisar se privar do lanche, várias formas, tá? Mas eu vou trazendo uma por uma aqui e vou explicar um pouquinho. Então, para conseguir emagrecer mantendo lanches dentro da nossa alimentação, algumas coisas precisam ser observadas. Uma delas, importantíssima, é com que frequência eu estou consumindo o lanche. E aí eu não vou olhar para um lanche só. Eu vou fazer uma lista de lanches que eu costumo consumir. Então, eu gosto de consumir pizza, eu consumo também hambúrguer, eu consumo também lanche gostoso de padaria e eu consumo também coisa gostosa de supermercado, tá? Com que frequência eu consumo todas essas coisas? Lá de vez em quando a pizza. Quando é esse de vez em quando? Quantas vezes na semana, no mês, é esse de vez em quando? Avalia, pensa sobre isso. Não, o hambúrguer é de vez em quando. Mesma coisa. Quando é esse de vez em quando? É uma vez na semana? É 2? É 4? É 5? Daqui a pouco vai ser realmente a pizza é só uma vez no mês, o hambúrguer é uma vez no mês. Mas aí, a pizza é uma vez no mês, o hambúrguer é uma vez no mês, as fritas vai ser uma vez no mês, a gostosura de padaria vai ser uma vez na semana, a gostosura de supermercado vai ser uma vez na semana. Então, existe uma frequência muito grande de consumo de lanches dentro do seu dia a dia, da sua rotina, da sua vida. E isso vai fazer com que haja um consumo calórico muito alto, muito elevado, o que pode impedir você de emagrecer. Nutri, mas você disse que não precisa cortar, que não precisa privar. Não precisa cortar, não precisa eliminar, não precisa excluir. Mas pode reduzir a frequência. Daqui a pouco dá para manter a pizza uma vez no mês, o hambúrguer uma vez no mês ou mais. E reduzir a frequência das coisas da semana,
da gostosura da padaria, da gostosura do supermercado, ou não, eu quero continuar com a minha gostosura da padaria toda sexta-feira, mas eu vou reduzir a frequência da pizza, vou reduzir a frequência do hambúrguer. Conseguem entender o que eu tô querendo dizer com isso? Quem consegue entender e faz sentido, comenta pra mim, deixa nos comentários, tá? Aí outro fator importante, quando a gente pensa em continuar comendo lanche e ter resultado no emagrecimento, tá? A forma de preparo desses lanches, o que eu quero dizer com isso? Eventualmente é possível preparar esse lanche em casa? Por que eu digo de preparar em casa? Quando a gente prepara em casa, a gente vai ter um controle maior sobre, por exemplo, a quantidade de gordura que a gente vai usar, a gente vai ter um controle maior em relação aos temperos, né? A gente tem um controle maior em relação à qualidade daquele lanche, podendo, por exemplo, inserir mais verduras, podendo inserir mais salada, o tal do tomate, o famoso alface, podendo reduzir talvez um pouco a gordura do queijo, da fritura do bife, da fritura do ovo, faz o ovo cozido, enfim. Preparar em casa, Gladys, não vai ser a mesma coisa que comer na lancheria? Não vai. Geralmente a gente vai conseguir reduzir esses elementos que em excesso são agressivos para a saúde e para a questão do peso também, como principalmente gordura e o excesso de sódio, que vai acabar trazendo retenção, inchaço, aquela sensação, né, de inchaço depois de comer o lanche. Quando a gente consome em casa também, a tendência é a gente não ter tanta disponibilidade de acompanhamentos. Então, quando a gente vai comer um lanche fora de casa, geralmente a gente vai acabar pedindo ou pede para trazer, né, pede delivery, geralmente vai ter um acompanhamento, vai ter uma fritas, vai ter, e as fritas aí vem com queijo, vem com bacon, não é só a frita, né, a batata frita, já vem com alguma coisa ali. Vai vir também, talvez, uma polenta, uma porção de anéis de cebola. Então, sempre vai ter uma coisa agregada, sabe? E quando a gente tá indo comer no lugar, isso não tem nada de errado, gente. É bom também, tem que fazer isso de vez em quando. Porque a gente tá falando aqui de como manter o lanche dentro da rotina alimentar e conseguir emagrecer mesmo assim. Então, fui lá comer o lanche, a tendência também é pedir uma bebida, pedir uma cerveja, pedir um drink, pedir algo calórico junto. E aí a gente tem o lanche, a gente tem o complemento do lanche, a gente tem muitas vezes o refrigerante, a gente tem muitas vezes a cerveja ali, a gente consome tudo aquilo ali e tá conversando e tá se distraindo e acaba, às vezes, se passando até na quantidade, tá? Então, observar a frequência, como eu falei isso, e mais a forma de preparo pode ser interessante. Preparando em casa, de repente eu vou conseguir trazer um pão integral para substituir de vez em quando aquele pão simples. Não é uma regra, mas eventualmente, quando eu tiver com vontade, eu vou pegar aquele pão integral. Uma paciente até comentou comigo, a gente fez um hambúrguer em casa e naquele dia a gente estava com vontade de comer o pão integral. Não precisava, a gente sabia, mas a gente quis. E isso é bacana, assim, de respeitar essa vontade. Não é obrigatório que seja o pão integral. Mas se eu tiver a fim de experimentar com pão integral, eu vou experimentar, não tem problema nenhum. E na outra vez que eu quiser experimentar com pão simples, eu vou comer com pão simples, também não tem problema nenhum. É só ir observando essas questões todas que eu tô trazendo, que vão ajudar muito. Então, o preparo em casa também vai reduzindo essas possibilidades de acompanhamento. Menos vezes eu vou ter as fritas, talvez eu não vá ter tanto o álcool, né, a bebida para acompanhar, que vai ser muito calórica. Então, essas coisas elas vão sim ajudar a fazer aquela redução de calorias totais que eu comentei antes, que quando a gente está buscando emagrecer, a gente precisa observar o consumo dessas calorias também, tá? Outra questão que é importante quando a gente vai pensar a manter os lanches na alimentação e mesmo assim ter resultados de emagrecimento, vai ser repensar esses combos que eu acabei de falar. Então, bom, eu não quero preparar em casa lanche, eu acho que dá muito trabalho, eu acho que suja muita coisa, eu não tô afim de lavar a louça depois, não tem problema, vou sair para comer. Já reduzi a frequência, vou sair para comer, tô querendo emagrecer. O que eu posso fazer lá no local quando eu for comer o meu lanche, a minha pizza, o meu hambúrguer, seja lá o que for? Eu consigo repensar aqueles combos.
Sabe quando a gente pede nessas lanchonetes famosas, né? Peça o hambúrguer tal e ganhe fritas e ganhe refrigerante à vontade e ganhe mais não sei o que. Então a gente pode repensar esses combos e isso pode ser bem interessante quando a gente pensa em emagrecer sem precisar abrir mão desse lanche que a gente gosta, desse momento que é prazeroso, que tem um significado. Então o que é possível fazer? Pedir um lanche sem o combo. Pedir um lanche isolado, pedir um lanche que seja realmente gostoso e que você vá aproveitar aquele momento sem precisar dos combos. Os combos, eles tendem a ser algo que muitas vezes a gente não precisaria estar consumindo, tá? E a gente muito acaba cedendo, então às vezes tem o dia da pizza. Compre uma pizza grande, ou tamanho família, e ganhe um refrigerante 2 litros. Já aconteceu comigo, tá? E eu falar pro local, olha, eu não quero o refrigerante. Não, mas a senhora ganha o refrigerante, vai ser integrado. Não, mas olha, eu não quero refrigerante. Não, mas faz parte do combo, vai junto. Mas eu não quero refrigerante. E o refrigerante vem, tá? Então, às vezes, quando a gente se depara com essa situação, a gente pode tentar repensar esses combos. E ver o que daquele combo eu realmente não preciso. Daqui a pouco, bom, eu não consigo comprar o combo e pedir para não me entregarem a batata frita e pedir para não me entregarem refrigerante, porque às vezes o combo vai sair mais em conta. Bom, então eu vou comer o meu lanche, daqui a pouco a pessoa que tá comigo vai querer o refrigerante e a batata frita. É tudo uma questão de negociação, de conversa. Eu acho que isso é importante também. Além de repensar os combos, repensar os tamanhos. Então, quem aqui nunca foi no cinema e comprou o baldão aquele de pipoca, sabe? Aquele gostoso que metade a gente já come na fila mesmo? Pois é. E isso acontece também, né? No cinema. Fui pro cinema, pedi um baldão de pipoca, porque eu sei que metade já vou comer na fila. Então, vamos criar estratégias aqui. Esperar um pouquinho mais para ir pra fila comprar pipoca, para eu não ficar muito tempo na fila com essa pipoca na mão, porque eu vou comer toda, e aí eu vou entrar lá, vou sentar no meu lugar no cinema, já vai estar com o fundo aparecendo da pipoca, e aí eu vou querer outra, porque o filme nem começou ainda, e eu vou querer comer durante o filme, porque tem essa associação, né? Tô assistindo o filme e eu quero comer nesse mesmo horário, então repensar esses tamanhos das coisas que a gente pede, sabe? O refrigerante, bom, eu vou querer o refrigerante e a pipoca no cinema. Não dá pra pegar o menor? Talvez eu tô no grandão, não preciso passar logo pro pequeno. Posso passar pro médio primeiro e o refrigerante eu vou pegar um menor também. Isso tudo já vai fazer com que nós estejamos reduzindo as calorias totais da nossa alimentação. Imagina que num dia eu faço isso com uma pizza, com um lanche, no outro dia eu faço isso com a pipoca, durante a semana eu faço isso com os outros lanchinhos da padaria, reduzindo os tamanhos, as quantidades, as porções. Assim eu já estou reduzindo as calorias que eu consumo ao longo de alguns dias. Isso já vai ter um impacto muito positivo na perda de peso, no emagrecimento, sem que eu precise deixar de comer essas coisas que eu gosto, que estão neste momento me fazendo bem. Ai, Gladys, mas é fritura, é sal, isso não é saudável, é melhor cortar de uma vez. Quem conseguir cortar de uma vez, sem sofrer com isso, sem passar pelo efeito rebote depois, que é morrer de vontade porque cortou, e uns dias depois comer compulsivamente, comer exageradamente tudo aquilo que deixou de comer há dias atrás, se conseguir, ok. Se não conseguir, faz muito mais sentido ir fazendo gradualmente alguns ajustes, até chegar num ponto onde o que eu consumo me faz bem emocionalmente e não me faz mal fisicamente. Entendem? Entendem essa relação? Tá fazendo sentido para vocês? Se sim, me comenta aqui, tá? Então, depois de repensar os tamanhos, os combos, a forma de preparo e a frequência, eu quero trazer um recado importante para vocês, tá? Fazer tudo isso vai precisar ser influenciado pelo resultado que a gente quer. Então, o quanto que eu vou reduzir a frequência, o quanto que eu vou observar a forma que eu tô preparando, o quanto que eu vou repensar os combos, o quanto que eu vou repensar os tamanhos, vai estar diretamente relacionado, gente, com o resultado que eu quero e com a velocidade que eu quero com que esse resultado chegue.
Então, se eu tenho um pouco mais de pressa para ver esse resultado, eu vou precisar reduzir a frequência mais vezes, vou precisar repensar os combos mais vezes, vou precisar reduzir os tamanhos mais vezes, vou precisar talvez fazer substituições mais interessantes, menos calóricas mais vezes. Agora, se eu não tenho tanta pressa nisso, eu posso fazer isso mais devagar. Posso reduzir um pedido de pizza no mês, posso reduzir um combo eventualmente. Agora, isso é importante, assim, precisa ver que expectativa eu vou criar em cima disso que eu faço. Porque se eu crio uma expectativa muito grande, mas eu me dedico de uma forma não coerente com essa expectativa, não vai acontecer, sabe? Então, o resultado, onde eu vou chegar, o resultado que eu quero alcançar, ele vai estar diretamente relacionado com essas minhas decisões nesses sentidos. Vocês entendem isso? Ó, tem uma mensagem aqui, tem um recadinho, vou ler aqui pra gente poder ver o que tá escrito. Eu vou virar aqui, porque a câmera do YouTube tá um pouquinho na frente, eu vou ler aqui. Mas tá tudo bem, né? Eu já fui em Nutri que me proibiu muitas coisas, durei 2 meses e depois engordei tudo de volta. Me fez muito mal, por isso eu adoro teu jeito de trabalhar. Ah, muito obrigada! É porque faz sentido, é porque eu vivo essa alimentação livre, e isso eu falo muito pros meus pacientes. Eu vivo uma alimentação livre e eu defendo e tento ajudar os meus pacientes a encontrarem essa liberdade dentro da alimentação. O que é a liberdade? O que é a alimentação livre? Eu poder manter tudo que faz parte da minha cultura, da minha história, dos meus desejos, as coisas que eu gosto, não me obrigar a comer o que eu não gosto, tá? E tendo autonomia dentro da minha alimentação para fazer as minhas escolhas que vão me trazer saúde, me trazer uma estética que eu gosto, me trazer bem-estar, sem haver privação, sem haver proibições, tá? E sem haver forçação de barra também, porque daqui a pouco a pessoa odeia castanha. E aí ela vai ter que comer castanha, porque castanha é saudável? Pelo amor da Nutri, gente, não, vamos tentar ajustar isso. Então, aí vem outra coisa importante, em relação aos lanches. Além de repensar combo, repensar frequência, repensar tamanho, pelo amor da Nutri, não se sintam culpados quando forem comer um lanche, aproveitar o lanche. Porque quando a gente se sente culpados, quando nós sentimos culpa depois de comer algo, a tendência é que nós sejamos jogados realmente num redemoinho emocional e a gente não consiga sair daquilo, sentindo ainda mais culpa, mais raiva, querendo comer ainda mais e chutando para bem longe aquele objetivo que a gente tinha, seja de estética, seja de saúde, tá? Então é importante pensar sobre tudo isso. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Comenta pra mim. Quem aqui conseguiu emagrecer, ter resultado sem precisar excluir o lanche que tanto gosta? Ou achava que tinha que excluir, agora tá vendo que não tem que excluir? Sobre culpa, tá? Sobre culpa ao comer. Tem um conteúdo meu aqui muito bacana, acho que um dos melhores que eu já fiz. Procurem aqui no canal, procurem aqui que vocês vão encontrar, tá? E aí, tem uma outra coisa bem importante. Dá para eu emagrecer comendo lanche? Com certeza. Agora, não dá para ter só lanche na alimentação. Precisa ter a fruta, precisa ter o legume, precisa ter a água. E aí vai precisar ter o exercício também. Porque senão a gente fecha demais as nossas opções nutricionais. Se eu tô comendo lanche toda hora, quando que eu tô comendo a fruta? Se eu tô comendo pizza toda noite, quando que eu tô comendo algo mais saudável, menos calórico? Se todas as tardes eu como coisinha boa de padaria, quando que eu tô comendo a fruta? Então isso é importante de trazer para a consciência, é importante colocar na mesa todas essas informações e avaliar, e refletir, e pensar sobre tudo isso. Faz sentido isso para vocês? E aí, quando eu falo de alimentação livre, dessa liberdade alimentar, existe um detalhe que, conversando com uma paciente sobre isso, ela trouxe, ela fez ela levantou essa questão e eu já tinha pensado sobre isso também, né? A questão da liberdade alimentar, ela é, às vezes, um pouquinho delicada de se entender. Por quê? Porque às vezes a gente não sabe usar essa liberdade a nosso favor, em favor dos nossos resultados, e acaba transformando essa liberdade em bengala
para continuar e deixar tudo do jeito que está. Então isso é importante, esse pensamento é importante de ter. Às vezes, essa liberdade, para algumas pessoas, ela é desconfortável. Porque aprendeu a vida inteira a só fazer coisas quando alguém mandava fazer, do jeito que alguém mandava fazer. Então, quando acaba recebendo essa carta de liberdade dentro da alimentação, com orientação, sim, acaba indo um pouco pro lado da bengala. Bom, eu sou livre, eu posso comer o que eu quiser, e acaba mantendo tudo do jeito que está, o resultado não acontece. Então, é importante uma autoavaliação, até onde essa liberdade, ela é algo que pode ser positiva para mim. E eu pergunto para os meus pacientes isso. Será que você consegue assim, desse jeito? Vamos tentar. Se não der, você me fala, a gente modifica a maneira de conduzir. Porque é importante se reconhecer, para não acabar se frustrando ainda mais, né? E ter a sensação, a impressão de que está fazendo a coisa como poderia fazer e, na verdade, não mudou muita coisa na rotina, o que vai acarretar em falta de resultado e vai gerar uma frustração, uma vontade de desistir. No teu curso tudo isso ficou muito claro para mim. Ah, é verdade, eu bato bastante nessa tecla no curso, né? O que é ser livre na alimentação e como ser livre na alimentação. E tem que trazer muita questão da consciência, né? Da reflexão. E eu quero saber de vocês que estão assistindo esse conteúdo sobre comer lanche e emagrecer. Se alguém que está assistindo aqui já tinha pensado sobre isso, sobre o lanche nessa ótica, e se está fazendo sentido. Às vezes o que acontece? Às vezes para algumas pessoas comer um lanche acaba sendo um gatilho para ficar dias e dias sem conseguir se orientar dentro da alimentação. E para outras pessoas também, entre dar a primeira mordida e não dar mordida alguma, ela se sente mais segura não dando mordida alguma. É a questão da liberdade. Então eu ouço muito eu prefiro não comer um quadradinho, embora eu nem recomende um quadradinho. Eu vou trabalhando a consciência, né? E a evolução a partir do ponto que está. Mas eu não consigo, né? Às vezes as pessoas falam, se eu for comer um pedaço, eu vou comer uma barra inteira. Então eu prefiro não comer. E é isso a gente vai trabalhando até o ponto que... Porque isso tá escravizado pela comida. Bom, se eu não consigo comer um quadradinho, que daí vai ser um gatilho para eu comer a barra inteira... É uma relação conturbada, uma relação distorcida. Por que eu preciso comer aquela barra inteira e não consigo ficar num quadradinho? Tem alguma relação, algum gatilho aí que precisa ser identificado. Então, a gente vai trabalhando também dentro dos processos, né, de emagrecimento e isso vai evoluindo até o ponto que seja tranquilo eu abrir uma barra e comer uma tirinha, tá? E aí a gente vai passando a ter autonomia, aí a gente vai passando a ter liberdade. Quando eu não consigo abrir uma barra, comer uma tirinha e ficar bem e ficar tranquila, existe algo complicado aqui que vai acabar dificultando bastante o processo, bastante o resultado, bastante o emagrecimento. Então isso é importante, primeiro identificar isso, porque vai gerar sofrimento de duas formas. Primeiro, o sofrimento de ter que estar resistindo àquele lanche gostoso, porque se eu dou a primeira mordida, é como dar o primeiro gole, às vezes. Então, se eu dou a primeira mordida, eu vou acabar comendo tudo. E isso também é sofrido, né? Esse sentimento também é sofrido, essa relação também é sofrida. Então, privar é sofrido, mas dar a primeira mordida também é sofrida. Então, precisa muita coisa ser trabalhada aqui. A relação com o alimento, os sentimentos, entender a história, se entender e respeitar a própria história. Gente, isso é fundamental quando a gente fala em emagrecimento. Entender a própria cultura. Entender o lugar que a comida está ocupando na nossa vida. E a partir disso, sim, ir fazendo o que for necessário de ajustes, de melhorias, de adaptações, de auxílio, para que a gente consiga evoluir. Evoluir vai ser só a perda de peso? Não, evoluir vai ser eu conseguir dar a primeira mordida na barra de chocolate sem eu depender de comer ela inteira naquele momento. Isso é autonomia.
Isso é ser livre e isso é maravilhoso. Porque a partir do momento que isso começa a acontecer, eu consigo fazer as minhas escolhas dentro de tudo o que eu gosto de comer. Não preciso nunca mais proibir nada na alimentação. E aí vocês querem saber o que eu, Gladys, nutricionista, não como? Eu não tomo refrigerante porque eu não gosto. Eu parei de tomar há décadas. E eu não consumo salgadinho de pacotinho ultraprocessado. Porque eu também entendi que não faz sentido nenhum mais na minha vida. Agora, há anos atrás eu comia. E comia muito. Tanto salgadinho quanto refrigerante eu tomava também. Mas eu fui tendo essa liberdade. Só que eu comia isso, mas eu não era livre. Eu comia porque eu só conseguia escolher essas coisas. Então eu não era livre. Hoje eu consigo escolher que eu não quero o salgadinho. Eu consigo escolher que eu não quero o refrigerante. Eu consigo escolher. Há anos atrás também, pra mim, carne boa era só aquela que tivesse uma crostinha de gordura. E eu era escrava disso. Eu não conseguia escolher diferente. Hoje eu consigo escolher diferente. Isso é liberdade na alimentação. Se eu quiser comer a carne com a gordura, eu vou lá e como. Eu gosto, sempre gostei. Mas hoje eu consigo escolher e gostar de uma carne mais seca, né? Menos gordurosa. Então isso é ter liberdade. Então não existe nada na alimentação, no mundo dos alimentos, que eu não coma. Porque eu sou proibida, porque isso é um gatilho. Não! Eu consigo comer de tudo, absolutamente de tudo. Não tomo refrigerante, não como ultraprocessados, porque eu realmente hoje tenho autonomia, tenho liberdade e eu escolho não comer, tá? Mas eu não acho que todo mundo, eu não acho que você que esteja me assistindo aqui tenha que fazer essa mesma escolha. Porque você é você, eu sou eu tenho a minha cultura, os meus desejos, as minhas histórias com a comida. Você tem a sua cultura, os seus desejos, a sua história com a comida, a sua relação. Então isso é importante de ser respeitado. Eu não posso dizer, a proibição, eu não posso dizer para você não tome refrigerante. Eu posso, dependendo da situação que você está, explicar. Olha, aqui o refrigerante não vai fazer mal algum para isso. Agora a gente pode ajustar aqui e ali, fazer desse jeito, daquele outro jeito. Mas a escolha não vai ser minha. A escolha vai ser de quem tá aí do outro lado. Gente, fez sentido para vocês? Deu para entender como manter o consumo de lanches e coisinhas boas na alimentação sem precisar se privar, sem precisar cortar disso e ainda ter resultados no emagrecimento? Se sim, deixa isso no comentário para mim. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha, deixa mais pessoas saberem disso também, porque eu quero que as pessoas entendam isso, que a gente pode e deve aproveitar o prazer de comer essas coisas diferentes e que isso não impossibilita de ter resultados, tá? Então comentem, assistem, compartilhem. Assim eu sei que tipo de conteúdo faz sentido, que tipo de conteúdo eu devo continuar elaborando, criando e trazendo para vocês, tá bom? Obrigada por terem estado aqui, por terem assistido mais esse conteúdo. Um grande beijo e até o próximo conteúdo ao vivo ou gravado. Vou esperar vocês. Tchau, tchau!